A gente tinha 3 móveis dentro daquela casa que papai e a mamãe conseguiram com muito afinco conquistar as coisas, né, cara? Isso é muito nobre, mano, porque a gente era em 5. E aí era corre, o pai viaja e a mãe trabalha. E aí fez quindim, vendia quindim. E aí depois começou a vender roupa, aí depois abriram o próprio negócio. Então tudo, cara, com muito esforço, velho. Então eu viver esse sonho é muito, muito, muito nobre, porque eles fizeram todo esse rolê pra eu estar aqui hoje, sabe? Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. Antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, porém todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e tô aqui com meu marido, Alan. Oi, pessoal, de volta, lembrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é por isso que a gente está aqui de novo para contar mais uma história para inspirar os nossos ouvintes e inscritos. E hoje temos um rei ou um filho de um rei, né? Como que a gente pode falar, hein? Eu acho que foram 2 reis. Uau! Que legal. Seja muito bem-vindo, Gabriel Vivan. É um prazer receber você aqui. Prazer é meu, muito feliz por estar aqui. Que bênção poder falar sobre trabalho, sobre a palavra e estar muito bem de energia aqui. A gente deu muita risada antes nos bastidores, então eu já tô me sentindo em casa e muito obrigado. Tava ansioso por estar aqui depois de tantos colegas incríveis que passaram por aqui. Chegou a minha vez! Legal. A gente fica feliz, a gente também estava animado para receber você aqui, então é um prazer te receber. Muito obrigado. Exatamente. A gente tem começado aqui o 23, né, geralmente, logo do momento polêmico, né? E eu acho que com você não vai ser diferente. Eu queria saber o seguinte: você, no auge dos seus 2 metros de altura, como foi matar Golias? Olha, cara, um desafio, tá? Uma maratona foi. Mas pro Gabriel foi um desafio maravilhoso, né? É uma missão que eu senti que eu tava desempenhando. Um privilégio ter feito essa cena icônica que a gente vê ali. É uma produção incrível que fizemos, né? Basicamente uma produção... Basicamente não, mais ou menos uma produção da Marvel ali, com o Davi dando pirueta e tudo mais, parecia o Homem-Aranha. Mas foi um registro, cara, marcado na televisão brasileira. Eu acho que isso foi um marco, assim, sabe? Porque foi uma cena, poxa, muito aguardada. É um personagem, uma pessoa que a gente escuta falar desde criança, né? É marcado por religião, é marcado por território, é marcado por história. É um ser humano que passou por esse globo aqui, que mudou o rumo da história, né? Pelo menos para um povo, para um grande lugar. Pesquisei os lugares por onde ele andou, né? O Vale da Sombra da Morte, o lugar onde houve o confronto. E tudo isso é real, cara. Tudo isso aconteceu e a gente viveu essa pessoa, sabe? E eu digo a gente porque não tive só eu esse privilégio, né? Foi o Cirilo também, foi o Petrônio. E a gente criou esse conjunto tão harmônico, sabe? Essa coisa tão generosa de um pro outro, essa troca tão legal. Cara, foi um privilégio incrível, uma bênção de Deus desenhada em cada detalhe, assim, pra ser vivida. Que legal. E a gente estava até falando aqui nos bastidores, né? Que esse Davi, carinhosamente apelidado de Davizinho, né? Quando fala, o Davizinho. Mas esse Davi é o Davi que é o Davi que a Alice conhece. Primeiro Davi que a gente conhece, que é o Davi que derrotou Golias, é o Davi que foi ungido, é o Davi que foi esquecido. É verdade. Então esse Davi é um Davi com quem a gente se relaciona muito, com um Davi com quem a gente tem um carinho especial, né? Por essa fase da vida de Davi, né? Muito. Muitas das vezes a gente não conhece a história toda, muitas pessoas talvez não conheçam, puderam conhecer aí Reis. Quem ainda não conheceu, tá no Univer, vai lá correndo pra assistir. Está reprisando agora, inclusive. Verdade, Exatamente, tá na Record. vale Exatamente. a pena ver.
mas é aquele Davi que a gente lembra, que a gente escuta desde pequena. A Alice tem várias músicas que ela ouve sobre Davi. É verdade. Olha que legal. É verdade. Obrigado, Exato. 3 palavrinhas. 3 palavrinhas, Minha Vida é uma Viagem. É. Então tem várias músicas que ela Verdade. escuta sobre Davi. Então é muito legal, né? Essa fase, um momento tão aguardado de matar Golias. Nossa, é muito... incrível. É muito legal porque, assim, né? A gente ali é uma história, né? Que, assim, é a vida, eu acho que da 99,9% dos brasileiros, né? Que todos os dias estão ali pra matar o seu Golias, Exato. né? Nossa, Né? sim, cara. Então é uma coisa que, assim, não é só... Aquela cena representa muita coisa. Muita Tem coisa. muita coisa. Não só o contexto bíblico, espiritual, mas o contexto de vida, né? É a nossa batalha do dia a dia, né? Nós diariamente saímos de casa em busca de vencer o nosso Golias ali, né? Então por isso que eu acho que é tão emblemático você ter feito isso, né? Eu acredito que você já tem essa importância, dessa magnitude de representar essa cena, né? Porque ela realmente, ela tá no subconsciente dos brasileiros, de alguma forma, as pessoas falam sobre isso e eu vou matar um Golias. Aham. Então é uma coisa que tá nas pessoas, sabe? Então foi muito legal você ter tido essa oportunidade e como você falou, né? A gente viu ali um Davizinho que sofrido, quer dizer, bonitinho, né? Eu me lembro do início lá, você lá com a ovelhinha, bonitinho, correndo e tal. Sim. E a águia pegou a ovelha e tal, e você foi lá. E aquele começo foi muito legal, né? A gente se aproxima muito. Eu acho que esse Davi, ele se aproxima muito, né, da gente. Muito. E eu não sei se você teve esse feedback nesse lugar, né? Dessa aproximação com o público, dessa realidade das pessoas, sabe? Muito, muito. É que nem você falou, né? Matamos um Golias por dia e também matamos um leão por dia, né? Exatamente. Davi também É matou um verdade. leão, Exatamente. também matou um urso. Então, cara, claro, é muito loucura você imaginar que um jovem de 16 anos ali enfrentou um gigante, né? É uma percepção de, claro, é ter muita confiança. Porque eu me pego, assim, às vezes rememorando, e eu acho que eu ainda, depois de ter vivido ele em 2022, a gente tá em 2025. Certo. Ele é tão complexo e tão importante que eu acho que nem quando eu tiver 70 eu vou entender o que eu vivi. Sabe? Legal. O que foi a representatividade pro Gabriel, ser humano, ter vivido essa experiência. Além de ser, claro, um presente e tudo mais, pra minha carreira e pro meu ser humano, foi uma carga tão... foi tão grande, sabe? A importância de ter vivido ele e o processo como um todo, porque eu acho tão bonito o processo, né? Não o momento final, nem o início, mas o processo que nos leva até tal lugar. Foi muita responsabilidade, sabe? E foi o meu primeiro personagem em televisão. Olha que legal. E isso pra mim, cara, quando eu recebi, vim pro Rio de Janeiro fazer o teste, não sabia que era pro Davi, sabia da história do Davi, mas não como a história toda, né? Bem sabia só até o fato até o Davi e Golias. E depois ir colocando essas bagagens dentro dessa mochila, que aí você vai entendendo a importância dele, sabe? O nível de fé que esse cara tem. Sabe? A percepção de vida que ele tem, a empatia com o próximo, os pensamentos dele. E ele é tão complexo porque cada informação nova que vinha era como se a mochila fosse ficando mais pesada. E eu fosse ficando mais eufórico, mais pensando assim, cara, é um personagem muito denso. E eu não sei se eu vou dar conta. Eu não vou dar conta. E vinha mais uma informação, E a gota da água pra mim foi que eu nunca tinha ligado uma coisa a outra, mas que Jesus é da linhagem de Davi. Exatamente. E eu já sabia disso, mas eu tinha esquecido, acho, essa informação. Mas alguém, foi acho que o Fernando Caeira, que chegou e falou assim, não, porque depois lá, quando Jesus, né, filho de Davi... pera, filho de Davi? Pera, então Davi, ele deu origem a Jesus. Meu Deus, pera aí. E essa informação pra mim foi, acho que uma gota d'água, assim, do tipo assim, eu não sou capaz de fazer isso. Eu não sou merecedor, talvez, eu, Gabriel, não tenho capacidade humana de fazer esse personagem. Eu não vou fazer, eu não vou dar conta. Aí começaram a vir os textos, começaram a vir roteiros e tudo mais. E eu falava com a Nara Marques, que era a preparadora, e a Nara... Não, você vai conseguir, vamos lá. Só que a Nara, ela é incumbida de uma genialidade, de uma energia. Ela tá muito conectada, com certeza. Ela me falou assim, tu não esquece que Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Oh, que legal. E, poxa, eu não quero nem me emocionar porque eu sou um cara muito chorão e manteiga derretida. Mas foi um momento que eu falei assim, então tá, eu fui escolhido.
E eu conversava com Deus, eu converso ainda com ele, eu falei assim, Senhor, tu me ajuda, porque eu tô perdido, eu não vou dar conta sem a tua ajuda. E eu sei que eu vou desempenhar esse personagem porque você me colocou aqui, então me ajuda. Me ajuda, porque a carga é grande. E conforme vinham os textos, a gente preparou 6 meses esse personagem. Foram muitas coisas aprendidas nesse caminho. Foram aprender a tocar harpa, foi aprender a apacentar ovelhas, foi a usar funda, foi a lutar com espadas, foi fonoaudióloga pra poder tirar o sotaque gaúcho, que tava muito enraizado. Tava muito Gaudério, o Davi não podia ser tão Gaudério. E eu falei assim, era tanta coisa nova na minha vida, porque eu acho que Deus, o que eu vivi como Davi, eu vivi como Gabriel. Davi foi escolhido lá no meio do campo, né? Lá no meio do campo, no meio das ovelhas, ele foi tirado a dedo, pego por Deus e dito assim, você vai reinar um povo. Você vai iniciar uma coisa grande. E Deus me tirou de Erechim, de uma cidade muito pequena, no meio do Rio Grande do Sul, lá no meio do mato. E me tirou e me trouxe ao Rio de Janeiro e falou assim, você tem uma missão. Você vai viver Davi. Sabe? E isso foi muito forte, cara. Isso foi muito incrível na minha caminhada. Foi uma bênção, um privilégio. E aí eu fui entendendo o que eu estava vivendo naquele momento. E agora, olhando de fora o que aconteceu em 2022, eu não entendo ainda. Eu procuro entender. Porque a gente estava falando antes dos presentes que a gente recebe. Eu fui muito bem assessorado. A casa me assessorou muito bem, sabe? A Record me abraçou. Os atores, as atrizes lá, a produção, todo mundo muito, muito família. Então, em nenhum momento me senti desamparado, né? Eu tava sempre muito bem munido de pessoas. E elas me ajudaram a fazer o Davi. Então, não é nenhum mérito meu. Totalmente mérito de Deus por ter me auxiliado. E dessas pessoas que me ajudaram a construir essa caminhada, sabe? Que legal. Que legal, né? Pô, foi muito legal ter ouvido você falar, porque a gente não sabe, né, o que as pessoas estão vivendo, passando. Quando você falou agora no final, foi o que me veio à cabeça, né? Eu falei, caramba, como que um cara tá lá em Erechim, no dia anterior a receber essa informação, e alguém fala assim, vai ter um teste, como que ele se conecta, como que ele vem, como que ele vai lá, ele passa, e como que isso acontece, né? É Deus. É Deus. Não tem outro lugar para que tudo isso acontecesse. Não tem. É muita coincidência para ser coincidência, sabe? Então, você já começou, na verdade, a tua trajetória com um olhar diferente. Porque esse olhar de cima. Porque, assim como você falou do Davi, que eu gosto muito desse exemplo do Davi, que o Davi tava lá quietinho, pastoreando ovelha. A princípio, ninguém tava vendo o que ele tava fazendo, né? Mas tinha alguém vendo. Tinha alguém olhando, né? Você devia estar lá em Erechim, fazendo alguma coisa que eu não sei o que era. Ai, cara. E tinha alguém vendo. Isso é muito legal. Eu né? ouvi essa semana uma coisa muito legal, né? O pastor, ele falou assim, gente, você não precisa mostrar pra ninguém, porque quem precisa ver, vê. Ele sempre tá vendo. E eu acho que é exatamente isso, né? Davi, ele era essa pessoa e você tava ali também fazendo. Tem uma coisa que o Alan fala que é muito legal de tocar a harpa, né? Que a gente fala assim, o Davi tava ali tocando a harpa no meio do nada, pastoreando ovelhas, aparentemente não tinha ninguém vendo, mas ele tava fazendo. E alguém em algum momento passou lá e viu o Davi tocando, legal. Então naquele momento quando o rei Saul tava perturbado e precisavam acalmar o rei, alguém foi lá e olhou e lembrou, peraí, tem um rapaz, quando eu passei um dia, tava tocando harpa lá junto dos montes, das ovelhas, e eu acho que, lembrei, vou chamar esse cara. Você não tava por acaso ali tocando sem ninguém ver. Alguém viu e naquele momento que era o momento de você aparecer, apareceu. Alguém lembrou e chamou. E ali começou a construir a história de um rei. Então isso é um ensinamento muito legal pra gente, que assim, eu não sei qual a harpa que você tá tocando agora. Você que tá vendo a gente pode estar tocando harpa e ninguém tá vendo. Fique em paz, tem alguém que tá vendo. Tem alguém que tá vendo. E alguém que vai lembrar. Tocando a tua harpa, eu vou dar um exemplo, inclusive, agora. Eu acho que eu falei isso no último episódio. Eu falei pra Rafaela, né, no último que a gente gravou. Que eu falei assim, ó, tinha um cara que mandou uma mensagem pra mim no Instagram e aí ele falou, sou ator e tal, trabalho com atores e tal, e se um dia tiver pelo Sul, eu queria participar de alguma coisa e tal. Eu falei, beleza, o cara me mandou mensagem 6 meses, eu falei, cara, sucesso na tua jornada, Deus te abençoe, tá legal.
Por acaso, agora gravando a série Paulo, a gente tá gravando no Rio Grande do Sul. Olha só. E aí fala pra mim, precisa de alguém pra fazer lá um trabalho. Eu falei, peraí, cara, teve um cara que mandou uma mensagem pra mim. Aí eu peguei assim, ele mandou o telefone, eu peguei, copiei, passei, falei, fala com esse cara. Resumindo, esse cara gravou. Olha só. 6 meses depois. Então assim, podia não dar em nada, mas deu em alguma coisa, porque tinha alguém vendo. Ele foi correr atrás, ele foi fazer algo. Então nós precisamos estar em movimento. Exato. E eu acho que esse tocar a harpa é isso, sabe? É você estar fazendo algo, sendo útil pra algo. E assim, fique em paz. Alguém está vendo você fazer isso. E ele tá vendo, com toda certeza. Eu trabalhei antes numa imobiliária. Olha que legal. Legal. E lá em Erechim. E eu ia até os imóveis e eu não queria fazer aquilo. E eu olhava pro céu e falava assim, o senhor tá vendo. O senhor tá vendo, né? Por favor, o senhor tá vendo. E, cara, e óbvio que ele tava vendo, cara. Óbvio que ele tava vendo. Ele vê todo o nosso esforço, sabe? E ele recompensa lá no fim. E isso, cara, é a única certeza que eu tenho, porque tu falaste de coincidências, né? Que não são coincidências. Não existe isso. Opa, Quer me pensar? obrigado. Não existe isso, cara. A gente, né? A gente é guiado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu fico pensando qual era a chance da Record me encontrar lá em Erechim. Assim, existem atores lá, é um cenário muito pequeno. A gente tava fazendo peças de teatro. Eu tava com um grupo ali voluntário de atuação. A gente já fez contação de história. E eu sempre tive o sonho de ser ator desde os meus 5 anos. Caramba. Eu queria ser ator. Desde que quando eu pisei no palco a primeira vez na minha escola, numa apresentação de final de ano, eu falei assim, cara, é o lugar onde eu me sinto muito confortável, sabe? E foi ali que Deus falou comigo, você é ator, sabe? E eu falei assim, eu vou viver, eu quero isso. Claro que depois a gente encontra as pedras no caminho que nos fazem ser ainda mais fortes, né, cara? A gente precisa passar por essas dificuldades pra poder amadurecer. E eu, naquele momento em que chegou o teste, eu já tava um pouco desacreditado, porém ainda maduro o suficiente pra quando veio esse teste, o momento certo, a hora certa, que Deus preparou esse presente. Então não tinha dúvidas. Quando eu fiz o teste, isso nunca tinha acontecido na minha vida. Mas eu fiz o teste, eu saí da Record, eu fui pra beira da praia, aqui no Recreio, agradecer por ter passado. Legal. Que legal. Olha isso, cara. É mesmo. E eu sou extremamente inseguro na minha profissão. Eu nunca acho que foi algo por isso que foi bom. E eu fui na beira da praia, botei meus pés na areia e falei assim, Senhor, muito obrigado, cara. Eu sinto que eu passei, mas é você que decide. Mas se é isso que o Senhor desenhou pra mim, eu quero viver. Quero viver isso, porque eu sinto que é pra eu viver. Eu sinto que eu não sei se eu mandei bem no teste, eu acho que não, porque o diretor o diretor lá, eu vim do teatro, e na atuação da televisão é tudo menos, né? É menos gestos, é menos voz, é tudo menos. Verdade. E no teatro é tudo mais, porque você tem que atingir a última fileira daquele teatro. As pessoas têm que te escutar da mesma forma que a primeira fileira te escutou. E aí eu cheguei na primeira cena, over, né? Muito, muito mais. E o diretor era argentino. E aí ele falou, menos, bem menos, bem menos, bem menos. E eu pensei assim, ó, perdi, já era. Não dá. Não é dessa vez que eu vou pegar esse personagem. Mas os planos de Deus eram outros, né, cara? E aí foi uma bênção que eu mandei um áudio, uma mensagem de vídeo pra minha família. Eu perdi o Natal com eles, porque viagem foi bem ali, pertinho. Buscando algum lugar pra ficar aqui no Rio, porque foi tudo uma correria depois, né? Mas eu falei assim, gente, eu tô muito feliz, por mais que eu esteja longe, eu sou um cara muito família. Eu tô muito feliz porque eu tô vivendo o que eu sinto que eu devo viver, sabe? Que legal, E aí eu tava totalmente pleno, por mais que eu estivesse longe da família no Natal. Exatamente. Valeu a pena, Valeu né? a pena. É engraçado, né? Porque você vê que o dom, né? O talento, né? Ele tava aí dentro de você, cara. Mas você não sabia ainda, não pôde usar ainda. Mas chegou uma hora que as coisas acontecem e o jogo vira, né? A coisa acontece, né? Então isso é muito peculiar. Porque todo mundo que a gente conversou nos últimos meses aqui, geralmente é assim, né? As coisas elas vão acontecendo. Ela nunca acontece, você já não sabe que... Eu, por exemplo, eu era o garoto que... Na minha família, quando naquela época tinha aquelas câmeras que a gente podia ter em casa, não tinha celular, não tinha nada disso, né, gente? Eu já não sou tão jovem assim. E aí,
Cara, eu era um garoto e gostava de pegar a câmera e gravar, né? Vai, Olha mãe, só. vai, pai. Eu era um garoto e gostava de gravar a família. Deixa que eu faço a foto. Então, eu tinha um quê pra comunicação, mas eu não sabia, né? E por acaso eu já gostava daquilo. Então, toda vez que meu pai comprava uma máquina digital nova, uma máquina... Deixa eu mexer. Eu ficava o dia inteiro mexendo. Deixa eu ver o manual. Aí eu vi o manual. Eu sempre fui esse cara que, por acaso, estava conectado com a comunicação e não sabia. E depois, com o tempo, né, na hora de fazer a faculdade ali e tal, fui tomar uma decisão. E aí, conversando com meu pai na época, eu falei, acho que eu vou pro jornalismo e tal. Foi o que eu estudei, foi o que eu me formei. Porque eu acho que eu, de alguma forma, me assemelho a isso. Mas assim, eu já tinha sinais desde os meus 4, 5 anos de idade. E as coisas foram acontecendo pra mim. Enfim, cheguei lá, enfim, me formei, depois fui pra uma área completamente diferente. Eu nunca assisti novela e, enfim, hoje minha vida passa por elas, né, de alguma forma, pelas séries e pelas novelas. Então acho que tinha um dom com você, nasceu com você esse dom, esse talento, que estava aí guardado. Você vai desenvolvendo, vai crescendo, a vida tá lá, você precisa trabalhar, precisa ter, enfim, teu sustento lá na tua cidade, as coisas vão acontecendo. Mas, cara, Deus não deixa esse dom à toa, ele não dá esse dom à toa, né? Ele sempre vem à mostra e tem um propósito muito maior por detrás disso e que a gente tá entendendo agora, conhecendo um pouquinho da tua história, sabe? Exato. Eu gosto muito da parábola dos talentos, né? Né? Dos 3 irmãos ali. Eu sinto que eu investi no meu talento, né? Eu não enterrei ele. Legal. E eu acho que é bonito a gente, você, né? A gente, o seu, olha o propósito de criar esse podcast, né? É um talento, comunicação também é um talento, né? Então você pegou esse talento e você não enterrou, você não devolveu. Exato. Você investiu nele, sabe? Eu acho que Deus também espera isso da gente. Espera o movimento, espera que a gente esteja fomentando o nosso propósito, né? Por mais que não esteja acontecendo no nosso momento, no nosso tempo, ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Hora ou outra ele vai acontecer. Aquilo que a gente espera, o milagre que a gente espera que aconteça, ele vai acontecer. Porque se a gente tá caminhando em direção a ele, em algum momento ele vem. É isso. E eu acho legal um paralelo, assim, né, do que a gente tá conversando com a história de Davi, é que é aquilo, né? Davi, ele foi tão certo na hora que chegou a hora dele ter o seu momento que foi, enfim, que mudou a história, foi Golias, né? Foi aquele gigante. Na hora de viver aquele momento, ele já tinha passado pelo leão, já tinha passado pelo urso, então ele já tinha vivenciado nessas situações, né? uma preparação. E ele chega e ele fala, eu vou em nome do Senhor. Assim, eu sei quem tá comigo, então eu não preciso temer não preciso temer esse gigante, porque quem tá comigo é muito maior. Essa certeza, essa convicção que Davi tinha. E às vezes a gente passa por leões, por ursos na nossa vida, justamente pra gente. Às vezes é pra gente ver a mão de Deus, né? É pra gente criar essa confiança. Porque eu penso em Davi, eu penso em confiança em Deus. Confiança em Deus. Pra gente ir adquirindo essa confiança em Deus. Pra quando chegar os gigantes, e às vezes o gigante a gente imagina que é uma coisa ruim, é um baita de um problema. Só que às vezes um gigante é uma baita de uma oportunidade, que nem foi pra você. E a gente pensa exatamente isso que você falou, né? Eu não vou dar conta. Quando Deus colocou no meu coração fazer o podcast, eu pensei, cara, mas agora eu não tô com tempo, eu tenho uma filha pequena, eu não sei o que eu vou falar. Eu tive medo, né? Só que é isso que o Alan falou. Às vezes, situações que a gente vai vivenciando na nossa vida, na nossa infância, vão nos preparando para o nosso destino, vão nos preparando para o nosso chamado sem a gente saber. Sim, é mesmo. Então, quando chega a hora, eu acho que a gente tem que estar só disponível. Exato. E entender que, assim, Deus é comigo, se Ele me falou para fazer, Ele vai me dar condições de fazer. Se Ele falou, vai lá, eu só tenho que ir. Exatamente. E confiar que ele vai estar comigo para me ajudar a fazer aquilo. Porque realmente, das nossas condições, não dava para fazer. Não teria. E aí a gente aprende que naquele gigante ali é uma baita de uma oportunidade. Então, às vezes a gente quer fugir dos gigantes, mas eles vão nos levar para o lugar onde Deus quer que a gente esteja, Perfeito. Né? E é exatamente essa fé que levou ele, né, cara? Porque e era confiança plena, indiscutível. Porque ele... Depois eu rememoro algumas cenas, e eu nem lembrava de uma cena posterior ao Golias, que é do Davi chegando com as 5 pedras, né? Cara, eu não lembrava daquela cena. E ele fala assim, ó, era uma pra cada gigante. Né? Que o Dudu Pelizari, que tava fazendo o Abner, né? Ele falou assim, caso você errasse, não eram 5 gigantes. Era uma pedra pra cada uma.
pra cada gigante. Então, cara, ele não tinha dúvida de que Deus ia fazê-lo acertar aquela pedra. Ele não tinha, em nenhum momento passou, vou pegar mais uma aqui caso eu erre. Não, ele tinha certeza. E eu acho que é essa fé que a gente precisa ter. Eu acho que a Bíblia ela nos traz exemplos claros de agir, né? De como ter... Cara, é muito difícil a gente seguir esses exemplos, né, cara? É muito difícil. Eu busco o dia inteiro, cara. É difícil. Mas é um exemplo de que a gente pode, a gente tem, a gente consegue, né, cara? Isso é muito legal. Assim, não à toa, né, que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, né? Que título, né? Que título. Né? Exato. Isso é uma... E a gente já conversou sobre isso também, né, Débora, algumas outras vezes, né? Porque o Davi, ele, na verdade, ele era um cara que tinha uma facilidade, né? Ele não tinha... Ele errava igual a gente. Ele é um ser humano como a gente. Mas ele não tinha dificuldade em se arrepender e corrigir aquele erro Recalcular dele. a rota. Recalcular. Ele sempre foi um cara que foi muito... E essa é a história da vida dele, né? Tanto é que ele se tornou o que se tornou, né? O grande rei Davi, que é o da linhagem de Jesus, como você falou. E que é o cara que é lembrado até hoje em Israel, né? E que, de fato, tem um peso lá em Jerusalém, assim. Que é o cara que mudou a rota, de fato, de toda aquela história, de toda aquela trajetória. Então, o peso dele foi muito grande, assim. E você foi um privilegiado, cara. Foi um abençoado de ter feito isso. E que, assim, isso agora tá vivo. A gente... Você tá lá no YouTube, você bota lá, vai ter lá a cena e ela tá girando, as pessoas estão vendo, você não sabe onde tá chegando, então isso é muito legal. O teu trabalho dura, ele é atemporal. Ele tá gerando, as pessoas estão vendo e tá servindo para aqueles momentos que as pessoas precisam ver aquilo, precisam lembrar daquilo, que tem alguém que é maior do que esse gigante que ela tá passando. Exatamente. Então, eu acho que essa é a grande virada, assim, de Davi, né? É isso, é exatamente isso. Mas vamos pro próximo... Vamos passar a página, né? Digamos, vamos passar a página. Agora há pouco, né? Você também tá fazendo a série Reis, né? Você fez um outro papel completamente diferente, né? Saiu do mocinho. Bem diferente. Completamente diferente, cara. Meu Deus. E aí, de um lado pro outro... Como é que foi Como é que foi isso? Foi muito complexo. Porque, de novo, eu sou um cara que eu gosto muito do detalhe, né? Tanto na atuação quanto na vida, os detalhes me pegam. E eu sou muito detalhista. E o Abias, cara, ele era um ser tão complexo que eu passei 2023, um ano muito turbulento na minha vida. Foi, eu acho que o ano mais turbulento, em que eu enfrentei coisas que eu não esperava. Muitos pensamentos ali, muitas mudanças, tanto como eu comentei com você antes nos nossos bastidores, mudei para São Paulo, né? Conheci um pouco mais do ser humano lá, por quê? Lembrando, saí de Erechim, fui pro Rio de Janeiro e aí vivi 2022 inteiro ali, aqui no Rio de Janeiro, vivendo Davi, vivendo um grande presente. Só que o nosso ofício, ele é assim, a gente cumpriu essa missão, vamos pro próximo. E eu não entendia, e ainda busco aprender como a jogar esse jogo, né? Que é a vida. No fim das contas, entender o ofício como ator e saber o que você faz, para onde você vai. Ainda meio que se tornando adulto, eu acho, né, cara? Nesse lugar de querer amadurecer. Então eu falei, poxa, vou em busca das oportunidades, cara. Agora que a porta abriu, eu tenho que me movimentar. Eu não posso voltar pra Erechim, eu tenho que agora conhecer o mundo, entre aspas, né? Então fui a São Paulo, fui a Florianópolis, voltei ao Rio de Janeiro, depois voltei a morar em São Paulo. Então, eu senti como a gente vem de uma cidade do interior onde tudo é simples, onde todo mundo se conhece. A gente vem pra um lugar, uma metrópole, né? Megalópole gigantesca, e as pessoas não dão bom dia. As pessoas não dão boa tarde, as pessoas não sorriem, as pessoas não falam no elevador. Como assim as pessoas não dão um oi, um tchau? Que se perdeu aqui, sabe? Então, de fato, me senti deslocado. E vivi essas turbulências, né? Vivi a violência em São Paulo. Conheci o lugar do ser humano do qual eu só via pela televisão, né? Então, passei perto da Cracolândia e pra mim isso foi um choque de realidade assustador, aterrorizante. Ver irmãos naquela situação, pra mim, foi muito pesado. Eu fui pra casa muito mexido depois de ver aquilo com os meus olhos, sabe? Porque é um negócio você vê na televisão, a violência. Depois, quando você vê ela ao vivo ali, é muito pesado. Eu não lidei muito bem com isso, né? Então, foi um período conturbado.
no momento que eu estava de novo no Sul, a Record me chama de novo para fazer o Abias. Eu nem sabia quem era Abias. Depois fui estudar e ver que ele era um outro rei, filho de Roboão, que não estava em alinhamento com Deus. Então eu pensei, opa, esse cara aí não é legal. Esse cara aí não é por ali, ele já não é uma flor que se cheira. E aí, quando eu fui recebendo os textos, eu percebi que ele realmente não era um cara legal. E estava muito longe de ser. Mas eu entendo que Deus, em toda a sua caminhada que ele preparou pra mim, eu sabia que eu tinha que ter vivido aquele 2023 turbulento pra poder viver o Abias. Eu não teria material humano como o Gabriel pra poder viver esse personagem. Se eu tivesse logo emendado ele depois do Davi, eu não teria conseguido fazer ele, com certeza. Talvez, claro, se Deus me ajudasse e tudo mais. Mas não seria da forma necessária pra arte, eu acho, que a gente vive. Eu queria falar um pouco do Davi antes ainda, voltando à página. Claro. Que quando a gente recebe os textos, pra gente é tudo novo também. Porque assim como o espectador que assiste a gente na televisão não sabe o que vai acontecer, a gente também não sabe o que vai acontecer com o nosso personagem. A gente lê a cena, que massa, olha só, ele vai lá tocar harpa, e aí, meu Deus, ele vai enfrentar o Golias. E tu vai vendo a cena, como é que ela vai acontecer pra você poder gravar. É muito engraçado. E aí, naquele calhamaço que eu recebi de textos do Davi, e era tanto texto que eu nunca tinha visto na minha vida como ator, eu falei que não ia conseguir. Eu tava em casa, estudando, e eu comecei a chorar. Sabe aquele choro que você não consegue segurar? Você não consegue. Eu tava simplesmente assim, exausto. Exausto porque eu não ia conseguir fazer o personagem. Eu não ia, eu sabia que era muita demanda, sabe? Era muita demanda, era muita pressão. Era pressão muito mais minha do que do entorno, mas era muita pressão minha por querer fazer algo bem feito. E quando eu tava lendo o texto, chorando muito, eu parei e eu tava lendo a unção do Davi. Que legal. E naquele momento eu tava tão alinhado, tão presente com Deus na minha vida. Eu converso com ele todo dia, né? E desde pequeno eu faço isso. Eu converso com ele, oi, bom dia, oi, boa noite, vou fazer minha oração. E errei aqui, Senhor, me perdoa. Acertei aqui, Senhor, muito obrigado. Tudo eu agradeço e tudo eu me questiono e falo com ele o tempo inteiro, 24 horas por dia. Querido. Tadinho, né? Ocupou o ouvido do cara. Mas quando eu tava lendo a unção, eu tava chorando muito. E eu peguei o texto pra poder, de novo, falei assim, eu tenho que estudar isso. Se eu não decorar isso, eu não vou conseguir fazer. E o vexame vai ser maior na minha cabeça. E eu senti o Espírito Santo naquele momento, sabe? Naquele momento eu senti que ele tava do meu lado. Ele não tava no ar, ele tava do meu lado. E ele botou a mão na minha cabeça. E eu parei de chorar e comecei a dar risada. Legal. Nesse nível. Foi uma girada de chave instantânea que eu pensei, que tá acontecendo aqui? Mas eu comecei a sentir um alívio. Que legal. Uma plenitude, uma certeza, uma confiança. Algo diferente. E aquele choro começou a virar riso. E na unção, quando eu li o texto, Davi começa chorando e termina rindo. Olha, que legal. E aquilo foi muito real. E foi muito forte. E foi muito verdadeiro. E naquele momento eu senti, eu tô preparado pra viver o Davi, sabe? Então foi a confiança, foi o aval. Eu acho que o humano precisa disso, né? Como a gente é besta, né? Mas a gente precisa o tempo inteiro do aval. Tipo assim, cara, sim, você é capaz, tá tudo certo, ei, eu tô contigo. Até que a gente não recebe uma prova, a gente fica contestando o tempo inteiro. E aí, ali naquele momento, eu recebi a prova que eu precisava, do tipo assim, não, é você, eu escolhi você. É você, vai, sabe? Vai viver, desfruta. Para de se cobrar, desfruta, vive, aproveita esse presente, sabe? E aí, com o Abias, eu já tava mais maduro pra isso. Entendido de que ele tinha me colocado naquele lugar pra poder viver aquilo, aprender com aquilo, porque eu acho que o personagem sempre vem pra ensinar algo pra gente, né? E nos salvar também. Como ator. Vou pegar o teu gancho agora, desculpa. Manda, porque como eu você falo. deu essa brecha, você deu essa brecha e eu puxei aqui o 1 Samuel 16, né? Que fala dessa sequência da unção, né? Porque aqui diz, né? Em seguida, Jessé
levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhes disse, né? O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Aí Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Nesse primeiro trecho aqui, aproveitando, já que você me deu esse gancho, né? Eu falo assim, cara, quando uma coisa é para ser sua, o profeta vai te esperar, vai mandar chamar, mas vai chegar. E você fica tranquilo, porque ninguém te chamou, parece que ninguém lembrou de você, mas tá aqui, ele esperou e não comeu enquanto você não chegou. Você, Davi. Exato, né? sim. Então, aí seguindo o texto diz, né? Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Ó, talvez você tenha sido escolhido aí, ó. Por aí, ó. Então o Senhor disse a Samuel, é este. Levante-se e unja-o. Samuel apanhou o jarro com óleo e ungiu no meio dos seus irmãos a partir daquele dia. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Em contrapartida, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Então aqui você vê que assim, nesse lugar, ele foi lembrado, Deus falou com Samuel e ele foi até lá e ungiu a Davi. E aqui começou esse processo de mudança e dessa preparação dele para o próximo nível, né, que ele vinha atingir. Né? E na sequência tem aquela história que Saul, em contrapartida, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E aí ele ficou atormentado. Foi quando lembraram de Davi tocando a harpa, né? Um dos seus servos falou assim, deixa eu pegar aqui o versículo certo. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu se sentirás melhor. Encontre alguém que toque bem e traga-no até aqui. Então um dos criados respondeu, um dos criados. Conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então, olha as características de alguém que Deus elege, né? Guerreiro valente, fala bem, boa aparência, o Senhor está com ele. Ou seja, o pacote de Deus ele é completo, tá vendo? Assim, às vezes a gente acaba botando um peso muito grande em um desses itens e acaba se esquecendo de outros, né? Ou seja, aqui está falando tanto de parte física, de parte de porte, falar bem, ter boa aparência, como ser guerreiro valente. E o principal, o Senhor está com ele. Então, eu acho que eu tiraria esse versículo aqui como uma das características hoje de um profissional ou de um ser humano completo com o olhar de Deus para todo e qualquer tipo de situação. Então foi muito legal você ter lembrado disso, porque esse trecho do 1 Samuel 16, né, ele fala muito bem desse momento, dessa escolha, que foi um momento de fato de virada de chave, né? E olha que ele foi ungido ali, mas aquilo aconteceu 30 anos depois. Exato. Então, assim, não foi na hora, né? Às vezes você recebe aquela boa notícia, aquela direção na hora, mas também não acontece ali no dia seguinte, momento, né? E você tá pronto, tá ali, segue em frente. Você vê que ele não fez mal nenhum a Saul houveram oportunidades que ele poderia ter feito isso, mas ele esperou o tempo dele também, teve paciência. E, enfim, 30 anos depois, foi realmente o rei Davi, foi aquele que mudou aí a história do povo de Israel. E é legal, o Samuel, logo depois, a gente tem a licença poética, né? Mas eu acho muito lindo, assim, o roteiro, como ele foi escrito. E a cena seguinte do Davi é conversando com o Samuel, ele pergunta, o que eu faço agora? Eu vou ser rei? Como é que vai ser isso? E aí Samuel fala assim, siga sendo você, não muda nada, não mude nada, vai chegar. Só continue sendo você. Olha, cara. Que legal. É verdade. Que bonito, cara. Que legal. E eu lembrei, enquanto o Alan tava falando, e ele falou, né, da boa aparência de Davi, e falou sobre isso, e me lembrou um trecho que também é de 1 Samuel 16, que fala assim, 16:7 fala assim, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei. Que diz assim, na verdade, vou dar um contexto aqui, no 6 fala, quando chegaram, Samuel viu Eliabe, aquela pessoa querida. Alex querido. Alex Moreno, cara. Olha, Ser eu humano falo, maravilhoso. tem uma galera que a gente dá um ranço. Eu sei que é só um personagem, mas dá um ranço. O Abias, pô. O Abias, tive muito ranço dele. E aí fala assim, viu a Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir.
O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Poxa. E aí eu queria falar sobre isso, que o Alan citou, né, essa característica da aparência. E hoje eu acredito que muitas pessoas lutam com essa questão, né? Porque quando fala de aparência, não tá falando de um padrão estético, né? Deus não tá preocupado com padrão estético. Deus está preocupado com o seu coração. Exato. E aí eu quero falar às vezes com você que tá ouvindo, que talvez você fala, eu não me enquadro nisso, porque eu não me enxergo dessa maneira. A gente vive num lugar de muita comparação na atualidade, como nunca antes. Eu acho que houve tanta comparação, houve tanto ver a vida do outro de uma forma exposta, até desleal, porque você tá vendo ali sobre muitas camadas de filtro, ninguém tá vendo ali a essência. E somente tá vendo um momento bom da vida das pessoas. Exato, tá vendo só um momento, um recorte muito específico da vida de alguém, e às vezes a gente se compara com aquele recorte e fala, mas eu não tenho essa condição, eu não tenho essa aparência, eu não tenho essa habilidade, mas Deus vê o coração. E talvez, enfim, eu quero falar isso agora, talvez você não se veja, eu vou falar para as mulheres, linda. Talvez você olhe e fale, mas eu não tenho essa aparência. Mas aqui tá dizendo, Deus não vê como vê o homem, ele vê o coração. E eu quero falar que você é linda aos olhos de Deus, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você é feita à imagem e semelhança do teu pai. E o teu pai, ele é o mais lindo do universo. Então nunca, jamais se compare com ninguém e ache que talvez pela sua aparência, porque você acredita que você não está dentro de um padrão estético, você não está apta a fazer algo que Deus te direcionou a fazer, porque você é linda como seu pai. Então, assim, tenha isso dentro de você, de que o padrão de Deus, ele é muito elevado ao padrão desse mundo. O padrão desse mundo tá preocupado com o teu corpo, com a tua casca, com teus bens. Mas o padrão de Deus, ele vê o coração, ele é muito acima e ele é muito melhor. Então, se enxergue, mulher. Talvez se você tá aí pra baixo, tá achando que algo não é pra você, por causa de questões externas, entenda que Deus não vê isso. O padrão de Deus é muito mais alto e ele é muito melhor, porque ele vê o coração. E você é, sim, linda, assim como é lindo o Pai que te criou. Ó, que legal, vontade hein? de falar Muito isso. É, que legal, né? Espero que tenha Ó. sido pra alguém, porque isso é algo que eu tenho às vezes na minha cabeça. É isso. Sabe, às vezes eu vou falar um pouco de questões físicas, não sei porquê, mas me deu vontade de falar isso, que às vezes eu me olhava, ou às vezes você vai pra um lugar contrário de falar assim, eu não posso me achar bonita, porque senão eu vou estar sendo uma pessoa arrogante, fútil, vaidosa. E, cara, a gente tem que se olhar todo dia e falar, uau, eu sou lindo, É isso. porque eu fui feita à imagem de um Deus que é maravilhoso. Exato. Então a gente tem que se enxergar dessa maneira, não de uma maneira arrogante, prepotente, mas de uma maneira que se ama, que se considera, porque foi criado por um pai que nos ama e que vê o nosso coração e que nos tornou lindos. Então é isso, enfim, queria apontar isso sobre Muito bom, questão muito legal. física, pronto. Mas é evidentemente um dos males que a gente vive agora na sociedade é essa comparação. No nosso ramo, né, a gente vê a galera ali bonita, todo mundo se vestindo bem e a gente se compara, poxa, mas eu não tô no porte físico tão legal, vou ter que aqui me esforçar mais. Cara, mas a gente vive essa comparação somente por causa do celular, cara. Porque antes a gente não via isso. A gente não sabia o recorte da vida das pessoas que só postam as coisas boas que elas estão vivendo, né? Aqui tô almoçando hoje um prato... Mas é hoje, é um dia, dos outros 6, a pessoa come arroz e feijão também, sabe? E a gente fica pensando, nossa, porque eu não tô comendo essa tilápia, sei lá. Ninguém mostra a mistureba que a gente faz com tudo que sobrou na geladeira. Isso daí ninguém posta. Cara, acho que a gente é lindo por sermos diferentes, cara, sabe? E que bom que somos assim. Que coisa feia que foi ter criado padrões e estéticas necessárias pra serem seguidas. Nada a ver, nada a ver. Deus ama a gente do jeito que a gente é, poxa. A gente lida muito com o ego, né? Eu tô nesse lugar como ator, a gente teve que raspar o cabelo, né? E eu tava falando sobre isso com vocês, né, antes. Cara, eu me olho no espelho e ainda eu não tô gostando da minha imagem. Porque eu tô acostumado com o meu cabelo do jeito que eu gosto, com as coisas. Mas o meu ofício, ele me leva, graças a Deus, que bom, pra esses lugares de desconstrução.
sabe? De poder olhar e falar assim, pera, eu tô vivendo o meu ofício e ele é nobre, e ainda mais, ele tá sendo para uma finalidade muito positiva, Exatamente. sabe? Ele tá sendo escrita, e Deus me colocou nesse lugar. Então, tipo assim, que bom poder cortar o cabelo. Difícil me olhar nesse lugar? É diferente, sabe? Mas a gente tem que tirar esse lugar do tipo assim, nossa, eu tô feio. Nada, cara. Poxa, sabe? Que legal poder viver isso. Que bom poder cortar o cabelo, que bom poder usar o cabelo diferente, que bom sermos diferentes. Acho que é esse o ponto, né, cara? Eu acho que ficou bem legal. Acho que a história de Davi é muito legal porque você consegue realmente, né, através de todos os exemplos, né, você tem todas ali as histórias que se assemelham ao nosso dia a dia, contadas de uma outra forma, todos os exemplos contados de uma outra forma, né? Eu diria hoje que o Davi devia ter 1.000 seguidores e o Golias 50 milhões. Era uma coisa impossível, né? É isso aí, assim, cara. era mais ou menos por aí. Mas assim, ainda assim ele foi lá e Deus olhou para aquele cara que ali, tava ali, ninguém conhecia, 1.000 seguidores só, ninguém nem sabe que existe. É verdade. E ele falou, aquele ali que eu quero, não com é as o... métricas de hoje seria. seria mais... exato. Esse é o padrão pra você que não conhece a história, é mais ou menos isso, tá? É inatingível, mas não, o Davi foi lá e fez uma história maravilhosa, que estourou a bolha, viralizou. Viralizou, cara. Davi viralizou. Cara, esse é o poder de Deus, ele faz isso, cara. Você ele pode ser faz ninguém, ele vai lembrar de você e aí com 500 seguidores, 1.000, cara, vai dar certo. É mesmo, Né? cara. Olha, boa percepção. Gostei. É muito isso, né, cara? As Cortamos coisas- o Abias, desculpa, tá? Voltando pro Não, Abias. vamos cortar o Abias. Aquele mini ranço. Mini ranço. Olha, cara, Deb, foi assim, ó, uma aventura vivê-lo, porque era um lugar, cara, extremamente obscuro que o ser humano habita, sabe? E eu, Gabriel, nunca quero pisar de novo num lugar assim. Eu, Gabriel, jamais pisarei, espero. Porque... E graças a Deus que eu conheci esse lugar pelo ofício da atuação, sabe? Mas é muito doido os lugares que ele habita. E é muito, muito obscuro, é muito negativo, é muito denso. Saí do set com vontade de vomitar várias vezes, sabe? Era energia muito... Eu sou um cara que sente muita energia dos outros e acaba botando pra mim, né? Então eu acabo aproximando, assim, ou tipo assim, aquela energia me fez mal, eu vou precisar de uns tempos em casa sozinho pra poder voltar com a minha energia, né? E aí o Abias, ele é um cara que ele suga a energia dos outros, sabe? Ele é um cara que ele tem um prazer por isso. E ele é um cara que usa o espaço, ele é um cara torpe, ele é um cara... E aí eu entendi o porquê vivi isso em 2023, esses lugares tão tristes que o ser humano habita às vezes, e usei no Abias. E aí, graças à mentoria também da Fernanda Guimarães, que é uma preparadora maravilhosa. Como a Record tem gente incrível, né? Meu Deus do céu, cara, olha. São ótimos. Sou muito abençoado. Somos muito abençoados, né, Alan? E, cara, a gente foi escavando esses lugares, porque o Abias, ele se vê em momentos maltratando a esposa, ele vê usando ela como se fosse um objeto. Ele mata e ele manda matar. E isso, ele cria objetos de tortura. Quem em sua consciência faria um bagulho desses? Então a gente... E eu me julgava muito, tipo assim, cara, eu não quero sentir isso, eu não quero fazer essa cena, cara, sabe? Tipo assim, até o ator, Gabriel, se desconstruir e se permitir viver isso sem julgar-se, foi um caminho duro, assim. E a Fernanda, ela falava isso, cara, você tá se rasgando. E eu chorava pra ela, falava, cara, isso dói. E literalmente chorava, porque eu sou um cara emotivo e tudo mais. Mas eu falava, isso dói, cara, sabe? Você tem que fazer uma cena de abuso, cara. Sabe? Você se colocar numa situação dessas, porque afinal de contas a gente tá vivendo alguém, sim. Mas é o nosso corpo que tá sentindo essa química. E é processos químicos, né? A gente pensa coisas e isso dispara química no nosso corpo. A gente recebe uma recompensa, isso dispara um processo químico no corpo. A gente se apaixona, dispara um processo químico no corpo. Tudo é químico. E aí a gente vive aquilo e é químico também. Então o nosso corpo, ele sai denso do estúdio. E ao mesmo tempo que eu entrava e falava assim, a serviço da arte, Deus me usa. Eu saía e falava assim, a serviço da arte, Deus limpa isso de mim. Mas teve a cena, cara, que a gente gravou. Nossa, aquela cena foi horrível. A gente gravou... Qual? Eu vi... Meu, Ela viu aquela tudo. cena Ela viu Tudo. tudo. a cena que eu mando matar a família do Geus. A família do Geus. Nossa, aquela ali foi pesada. Mano, aquilo me destruiu. Aquilo me destruiu.
Aquilo me destruiu. E ainda bem que não foi só a mim. Porque teve um ator que ele também acabou a cena, ele começou a chorar. Ele abriu um gatilho e começou a chorar. E eu não, eu não pude fazer nada que não ser chorar. Porque a gente entrou num estado do assustado pelo que o ser humano é capaz de fazer, cara. Né? E a gente não vê isso. Graças a Deus, mas existe. E aí a gente viu aquilo de perto e eu habitei aquele lugar, ele também se permitiu habitar aquele lugar de sofrer aquilo, né? De morrer, cara, de sentir que alguém mandou matar. Então foi muito pesado, foi horrível. Se eu habitar esse lugar de novo, eu vou estar mexido, porque vivi com a Bias, mas vou estar preparado, pelo menos agora, para poder viver isso em prol da arte, né? Nunca quero habitar esse lugar. Nunca quero habitar. O Abias me assusta. Sabe? Porque ele era muito simulado, né? Meu Deus. Ele era maluco. Terapia era pouco daquele cara. Não, e era legal, assim, porque eu assistia essas cenas com a Bia e eu ficava, caraca! Cara. E era muito legal, porque tinha aquela loucura mesmo, né? De interpretar ele, que aí ele ficava assim... E ao mesmo tempo ele ria e ele tinha consciência. E você ficava assim, meu Deus, que isso, cara? Que montanha-russa é essa? Que doideira, E era uma montanha-russa muito doida. Deb, a gente gravava umas cenas. A gente teve a 11ª temporada, foram aí 7, 8 capítulos, não sei. De um Abias manipulador. Bonzinho não, se fazia, né? Total manipulador. E aí eu até conversava com a Rafa, que tinha escrito a Bias, e eu trocava muita ideia com ela, porque ela era a pessoa mais próxima que tinha das escritoras lá com a gente. Então, Rafa, batia na pau da Rafa. Pô, pega mais leve aí, vai. E eu falava assim, Rafa, me ajuda a entender esse cara. Que eu não tô entendendo, porque ele é bom. A Rafa, não, ele não é bom. Ele não, mas só ele tá fingindo. fazendo isso aqui, olha, ele entregou o filho pra Deus. Não, mas ele não é bom. Mas Rafa, pô, Gabi, tem mais capítulos, tu ainda não leu a 12ª. Não, mas Rafa, como assim? Tu tá me dizendo que o cara não é bom, pô? Ele fez coisas boas aqui, ele tá ajudando o templo ali, ele entregou o filho pra Deus, ele tá tentando, ele tá buscando. A Rafa, Gabi, ele não é bom, ele é o vilão, ele tá fazendo isso tudo por manipulação e ele é um sociopata. E ele tá ali e ele vai escutar uma conversa, que é logo quando eles voltam do navio. Ah, sim. E aquela conversa é logo depois que eles voltam do navio, que ele escuta o pai dele falando que ele é o irmão mais fraco, que ele é um irmão o menos capacitado pra ocupar a posição de rei, mas ele vai escolher aquilo porque a Maca quer. Uma mãe também tranquila que ele Mãezinha, tinha, né, cara? Mãezinha Era tão maravilhosa. fofa. Por que será que ficou daqui? Não sei. Por quê, né? Poxa, Tá tão tranquila tem um aquela exemplo família. próximo pra ele ser assim. E aí eu entendi que ele era daquele jeito. Então aí a gente entende que todas aquelas atitudes dele foram tomadas em total lucidez pelo lado negativo. Sim. Né? E ele é um cara lúcido, porque ele sabe tudo que ele faz ali de forma, ele planeja, né? Então ele planejou a morte dele. Depois ele volta ali, ele planejou o assassinato, ele planejou, tudo isso era planejado. E aí depois a gente vai recebendo os capítulos da 12ª e a gente vai entendendo, opa, tá bom, entendi, ele não era do bem não, ele era um cara bem louco. E o processo, eu espero que eu tenha entregue o Abias bem, né? Eu espero que eu tenha passado isso, Eu né? acredito que sim. Porque as pessoas não gostam. As pessoas me mandam mensagem malucas, falando assim, você matou a família do Jeú. Eu falei, eu não. Você vê que você atuou muito bem, você fez seu trabalho muito bem feito. Exatamente. Cara, assim, ó, foi muito doido. Ah, por quê? Porque esse lugar do Abias bom e do Abias mal, genuinamente bom, porque eu não sabia que o Abias era mal. Sim. Então isso foi de propósito. O público e eu nos pegamos desprevenidos ali, porque de fato era pra passar essa imagem do Abias bom. Pra enganar o público ali na frente. Então, a gente gravava cenas do Abias totalmente do bem, tranquilão, no mesmo dia. Tipo assim, o item 1 era o Abias bom.
O item 2 era o Abias matando gente. O item 3 era o Abias feliz com a Ana. No item 4 era o Abias, sei lá, chorando porque tava, sei lá, perdendo o trono, sei lá, sabe? Então a gente viveu uma montanha-russa, mano, daquelas da Disney, assim, sabe? Totalmente cheia de piruetas, mas foi muito massa viver, cara. Legal. Foi incrível, foi um privilégio de novo, foi um presente de Deus, assim como foi o Davi. Porque, cara, a gente tava dentro daquele lugar e eu me rasgando como ser humano, me rasgando como ator, sabe? Descobrindo potenciais que eu não sabia que eu tinha, sabe? E foi mais um Golias, né, pra mim, como ator, porque foi um lugar que eu não tinha habitado antes. E eu fiquei muito contente por ter vivido um e depois ter vivido o outro e serem tão diferentes um do outro. Isso pro meu ofício, cara, é a coisa mais linda que tem. Viver o mocinho e depois viver o vilão. Sim. Sabe? E eu achei muito boa a sacada também das escritoras por terem pensado nisso. E o convite ter surgido assim. E houve sim o questionamento do tipo, ixi, será que ele vai conseguir? E eu pensando assim, eu não vou conseguir. Mas Deus foi lá de novo e me fez ser capaz de conseguir, sabe? Porque tudo que envolve ele e é pra ele dá certo, sabe? E aí foi mais uma bênção que foi. Se a atuação foi boa, mérito do cara, porque não foi minha, não. Foi tudo ele que ajudou. Não, eu gostei muito, eu vi no teu Instagram, né, o react da sua mãe. Ah, Foi sensacional. Você é amigo da Vanessa! cara, isso viralizou, né? Viralizou. Muito bom, react. Mano, a minha mãe era a minha fã número 1, né? Ah, Ela é a fã número 1, a maior incentivadora da minha arte, a maior incentivadora do meu ser. A gente se manda mensagem todo dia, ela é presente, por mais que esteja a quilômetros de distância. Foi dolorido passar o Dia das Mães sem a minha mãe. É um dos pesos que a gente vive, né, cara, por morar longe. Mas eles entendem porque, afinal, ela sempre me incentivou nesse sonho. Então, ela sabia que ela tava criando o filho dela pro mundo. E agora que eu tô no mundo, ela entende. E mãe é mãe, né, cara? Mãe sabe das coisas. Você tem mais irmãos? Tenho mais um irmão mais velho, o Leonel, que é meu guia. E a minha irmã, a Raíza, que é do meio, que ela é maravilhosa, porque ela é a pessoa mais justa que eu conheço, sabe? Que legal. Ela é advogada. Que E ela legal. tem tatuado, assim, escrito por amor às causas perdidas. uau. Que Olha que legal, lindo, cara. que legal. Nossa. Eu Bacana. sou fã da minha família. Ai, Posso que ficar aqui lindo, falando que que lindo. meu pai é o cara mais zen, tranquilo que eu conheço. Eu acho que eu vi meu pai explodir 2 vezes na vida, que foi por motivos mala dentro do carro. Eu acho que só, porque ele viaja muito. E, cara, meu pai e minha mãe ali humildes. A minha mãe veio da roça, então da fazenda. Meu pai veio de Porto Alegre. Trabalhou na distribuidora de discos. Se conheceu minha mãe em Getúlio Vargas, numa reunião de amigos, que a minha tia conhecia minha mãe porque tinham feito coisa de moda junto, alguma coisa assim, porque minha mãe é loira de olho azul lá no sul, então tudo mais. Cara, resumo da ópera. O meu pai conheceu a minha mãe nesse encontro. Eles estavam num grupo de amigos, conversando e tudo mais. Só olharam um no olho do outro. A minha mãe namorava naquela época, tava com o namorado dela no rolê. E aí, só isso, só se olharam no olho. No dia seguinte, a minha mãe terminou com aquele cara. Que isso? O meu pai em Porto Alegre ligou. Isso parece cena de filme, tá? Mas não, é mesmo. verdade, eu juro. Eu juro porque meu pai contou, então eu acredito, óbvio. então, Meu pai ligou pra minha mãe no consultório onde ela era funcionária, secretária, e falou assim: sabe quem tá falando? E ela, quem? E ele, o amor da sua vida. Eu sou fã do meu pai e da minha Muito mãe, bom, cara. muito E a bom. partir daí casaram-se. Que legal. Meu pai se mudou, aí começou uma história em Caxias. Aí eles viajavam, né? Eles começaram a ter os empreendimentos. Então, viajaram pra Getúlio Vargas, tiveram meu irmão. Antes do casamento, vamos ter que casar, né? Que erro, vamos lá, casaram. Aí, então, vamos ter que prosperar, fazer alguma coisa da vida. Vamos pra Caxias. Já casados, começaram um empreendimento, nasceu minha irmã. Aí, beleza, minha irmã nasceu, vamos se mudar, vamos pra Erechim. Foram pra Erechim. Nessa outra mudança veio o Gabriel. E o Gabriel foi de Deus, porque a minha mãe me deu o nome de Gabriel por causa que eu sou filho do Dil. A minha mãe tava com o Dil. Caramba. Olha só, cara. Caramba. Que legal. E a minha mãe engravidou.
Ou seja, era pra você. Era pra vir, tinha cara. como impedir Eu não tinha. E a aí sua o médico, vida. olha o que aconteceu, cara. O médico falou assim: a gente tem duas maneiras de fazer. A gente pode tirar com o maior cuidado e ver se ele vai vingar, ou a gente pode tirar rápido e ele vir junto. Caramba. Caramba, Que que doideira. coisa. E o meu pai falou assim: se você tirar meu filho daí, te mato. Caramba. Ah, imagina. Nossa, E aí, que situação. foi assim, a mãe tirou o DIU e ficou, acho que ela ficou 5 ou 7 dias de perna pra cima pra poder o organismo trabalhar ali. Uhum. Então, cara, Deus preparou esse momento pra que família inteira, isso? cara. Sabe? E aí a gente, poxa, fui muito bem-vindo, né? Com muito Legal. amor, cara, família humilde. A gente tinha 3 móveis dentro daquela casa que o papai e a mamãe conseguiram com muito afinco conquistar as coisas, né, cara? Isso é muito nobre, mano, porque a gente era em 5. E aí era corre, o pai viaja e a mãe trabalha. E aí fez quindim, vendia quindim. E aí depois começou a vender roupa, e depois abriram o próprio negócio. Então tudo, cara, com muito esforço, velho. Então eu viver esse sonho é muito, muito, muito nobre, porque eles fizeram todo esse rolê pra eu estar aqui hoje, sabe? Cara, é muita bênção falar sobre a minha família. Eu sou fã. Eu digo que eu sou um dos 5, né? A gente é 5 em um só. Legal. Cada um de nós, 5 pessoas dentro de uma só. E aí eles pararam em Erechim, porque se viajassem de novo, era capaz Era de mais ter outra vez. Exatamente, né? Exatamente. Vamos parar né? por aqui. Exato. Ah, que legal. Então, cara, nasci num ninho de muito amor, sabe? Que Então, legal. estar aqui é estar com eles junto. Então, eu nunca me sinto sozinho. Sempre tô com o pai e com a mãe, com o Leonel e com a Raíza, o meu pai Vladimir, a minha mãe Ieda. Todos somos muito, 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 muito abençoados, cara. Deus é muito lindo, Que bom, legal. né, cara? lindo. Que legal saber disso, porque assim, né? Você vê que nada é por acaso, né? A gente fala muito sobre isso. Hoje a gente tem uma filha, né? A gente sabe que tudo isso começa dentro de casa, né, cara? Aquele ambiente ali é o primeiro ambiente que você vai lidar e é um ambiente que vai moldar você para os próximos ambientes que você vai conviver na sua vida, né? Então é muito importante você ter uma casa saudável, um ambiente de paz, um ambiente onde há uma harmonia, onde você tem pessoas que te incentivam a fazer aquilo que você gosta, que estão com você, que cuidam de você, enfim. Ali é o nosso primeiro ambiente, né? Então é o lugar que realmente ele muda, ele transforma. E é muito legal ouvir isso, sabe? Assim, a gente vê o teu carinho com a tua família e é muito legal porque, assim, Deus é família, cara. Deus é família. Deus é família. Assim, ele foi tão misericordioso com a gente que ele mandou o filho dele pra cá Verdade, pra mudar a cara. história da humanidade. Então, assim, hoje eu entendo o poder de um filho. Isso dói, machuca. Você mandar pro teu filho ir lá, passar o que passou. Então, assim, Deus é família, cara, e ele tá na sua, assim, porque a maneira que você fala, eu não conheço, não tenho, mas a gente percebe. É uma coisa de espírito, a gente percebe, isso. né? Que você tem esse carinho, esse cuidado, e que a sua mãe tem esse cuidado com você. Então, isso é muito legal a gente vê no dia de hoje as pessoas falando É com lindo, tanto é carinho, lindo. assim, da É família, bonito, sabe? né, É cara? lindo. E é tão lindo vocês também construírem essa família, né, Ah, cara? 2 aninhos é e muito meio, bom. cara. É muito legal. Poxa, cara. É uma das coisas que fez a gente, assim, mudou a nossa rota, né? Quando você fala de 3 filhos, né? Hoje eu fico assim, ai meu Deus, 3 filhos. Caramba, que loucura. Enquanto a sua mãe não dormiu. Eu já tô aqui, Débora, cancela as viagens, né? Vai que vem mais um. Então, eu tô nessa. Não vem com essa não. Sei lá, né? E olha que quando é pra vir, ele vem, isso né, aí, cara? Olha. E vou te contar que a nossa veio de uma viagem, tá? Foi verdade. exatamente. Aí, ó, tem Aí, ó. muitas diferentes Tem um negócio ali, nessas hein? viagens. Tem, exatamente. Então, enfim, eu vou ficar alerta agora. Vou ficar em alerta. Isso é muito legal, isso é muito lindo. E isso que você falou que Deus é família, Ele é família. E eu imagino assim, né? É uma coisa que vem na minha cabeça. Eu falo assim, caramba, Deus ama muito ser pai. É, cara. Porque Ele deu o Filho dele para que nós também, através de Cristo, pudéssemos nos tornar filhos de É Deus. incrível, cara. Sabe, eu gosto de pensar nisso porque Deus, ele é uma coisa que meu sogro fala, né? O filho biológico, você escolhe até a página 2, porque às vezes exato. acontece, Uhum. então ele vem e tá lá e aí você ama. Só que o filho adotivo, não. Ninguém, opa, adotei. Não. Ninguém. Do nada, ups, adotei. Não. Adoção é um processo, você que estuda direito entende que é um processo
difícil, burocrático, Sim. complexo, você tem que estar muito consciente daquilo. E, cara, isso que Deus fez, assim, ele decidiu nos adotar. É isso. Cara, a adoção é uma decisão exclusiva dos pais. Uma criança não escolhe ser adotada. Um filho não pode optar pela adoção. Por mais que ele deseje ser adotado, ele não consegue escolher ser adotado. Ele precisa ser escolhido. Exato. Então, Deus, ele escolheu ser nosso pai, cara. Que coisa incrível. Olha que Ele ama incrível, ser né, pai. cara? Olha isso, velho. Ele E ama pai tanto de ser muitos, pai que ele cara, quis pai ser de nosso todos, pai. velho. Ele falou, não, eu quero ser seu pai. Cara, isso é incrível, isso é lindo, isso é a graça de Deus. Então, assim, é muito bom. É muito nobre. A ter gente se sente esse acolhido pai. nesse lugar, né, cara? Exato. Cara, a gente Exato. se sente bem, confortável, é perfeito. É maravilhoso. Exato. A gente que tá lá trabalhando, eu já tô há alguns anos lá na Record, agora na Ciriela, né? A gente sempre fala aqui que o ambiente ele importa, né? Você tá lá, você pode falar melhor do que eu, porque eu tô lá, já tô acostumado, né? Então, assim, a gente já não percebe, né? Mas geralmente quem vai fala disto, né? Esse ambiente que é um ambiente de família mesmo, né? A gente tem essa percepção de todo mundo que passa por lá, que é um ambiente muito familiar. Um ambiente onde você se sente acolhido. Se você precisar de um apoio, de um braço, vai ter ali. E acho que esse é o nosso maior desafio, sabe? A gente, para quem produz, quem trabalha com audiovisual, sabe? Você tem todo tipo de ambiente, em todo tipo de lugar. Mas ali, no nosso tipo de produção, primeiro que ele já nasce com uma história, que é uma história que vem para trazer esperança. Essas histórias vêm para te falar que, ó, cara, você pode perdoar, você pode recomeçar, tem jeito para você. Ah, mas eu fiz tudo errado, não tem problema. Aquele pai te perdoa, você pode mais uma vez começar de novo e vai dar certo e vai acontecer. Então, todo esse ambiente, todo esse cenário cria esse lugar que é onde a gente convive hoje, onde a gente trabalha. Então, eu queria tocar nesse ponto do ambiente. Como é que você se sente naquele ambiente, né? Não é só um estúdio, não é só uma caixa de cimento, né? não É mais do que isso, né? É muito mais, Alan. A gente é muito privilegiado, né? De poder pertencer, se sentir pertencente. Quando a gente se sente à vontade no lugar, eu entro na Record e me sinto em casa, né? Desde o primeiro momento, quando eu entrei lá pra fazer o teste do Davi, foi tudo muito, muito, muito leve, cara. Foi uma energia gostosa, as pessoas ali em prol do bem, sabe? Em nenhum momento eu me senti competindo, por mais que no nosso ofício exista essa percepção de competição. Eu nunca sinto que eu tô competindo. Inclusive, cara, eu vivo com pessoas tão legais que amigos pegam papéis que a gente pode estar, entre aspas, ali... Concorrendo, exato. E contentes quando eu peguei esse personagem agora, que é o Efraim, felizes por isso. Em nenhum momento, tipo, pensando, tipo, poxa, queria eu... Não, sabe? Então, acho que existe esse lugar... esse ensinamento. Então, acho que a gente, por ser família, né, por me sentir que lá é família, a gente aprende na família. E eu aprendo todo dia quando eu tô lá. Porque eu percebo lugares, pessoas, aprendo com as pessoas. Eu acho que exemplos são a melhor forma de aprender, né? Poxa, tem tantos aí, né? É a melhor forma que a gente pode aprender. E aí eu tô trabalhando com pessoas tão experientes no meu ofício, com pessoas tão incríveis, com pessoas que conhecem a palavra, pessoas que não conhecem a palavra, mas que estão ali para conhecer, pessoas que chegam ali de paraquedas e você, por já ter sido abrigado, começa a abrigar, sabe? Legal. Isso é muito nobre. Então ali dentro, cara, desde do zelador, da zeladora, da pessoa que serve o café, do camareiro, do câmera, do cara da luz... da diretora, que agora temos diretoras, e isso está sendo muito legal. Tô ansioso para ser dirigido pela Armê. Eu acho isso fundamental, sabe? E você se sente tranquilo para poder desempenhar. Em nenhum momento você tá se julgando, puxa, será que eu não pertenço aqui? Quando eu pisei lá, nas primeiras idas, né, a Ciriela, quem me abordou foi o Carlos Porto. E ele sabia que a gente ia trabalhar junto. E ele é o Carlos Porto. E eu sou o Gabriel. E agora, quando tava reprisando o Reis, eu fiz questão de mandar uma mensagem pra ele, agradecendo de novo. Assim como eu mandei pro Caio, como pro Bernardo, pro Alex, que foi meu irmão e virou um irmão de vida. Mas o Carlos, ele chegou pra mim e falou assim, primeira novela? Aí eu, primeira novela. Aí ele, bom, vou te dar alguns toques. Aí eu falei, bom, vamos lá. Ele falou assim, cara, conta comigo, no que você precisar, tô à tua disposição, vem com o texto decorado, traz algumas propostas de atuação,
não incomoda o diretor, né? Procura fazer o teu trabalho ali, bababá. As pessoas aqui estão por você. Então ele foi me introduzindo à casa, ele foi meio que sendo o anfitrião, assim, sabe? Quando vai Legal. receber em casa e ele recepciona. Legal. E ele me pegou pela mão, assim, e falou assim, cara, aqui é o camarim, aqui é o estúdio J, aqui é o estúdio H, aqui você vai almoçar, refeitório, babá. Mano, ele me fez um tour por lá dentro, sabe? Legal. E ele falou assim, eu estou à tua disposição, a gente vai ter trabalho juntos, a gente não vai ter muita coisa, né, no dia a dia, mas a gente logo ali na frente vai estar juntos. Então, cara, sinta-se à vontade. O que você quiser perguntar, você pergunta. Aí ele começou, se gravarem, que às vezes as cenas no roteiro, elas vêm tipo assim, continuação da cena 6, né? E essa é a cena 8. E aí normalmente grava-se a cena 6 e a cena 8 no mesmo dia, né? Então, e eu não sabia. E era importante saber. Porque se tá roteirizado ali a 6, tipo assim, se eu vou decorar 6, é melhor já decorar 8, porque é uma continuação e tudo mais. São coisas básicas que na visão do Carlo era de praxe, mas ele sabia que eu não sabia. Legal. E olha que nobre, ele vinha com a bagagem toda que ele tem, de anos na casa, anos fora da casa, de carreira mesmo, pegar um gurizinho que chegou lá do sul, de Malicuia, e falar assim, vem cá, meu parceiro. eu vou te-" Que Então isso é legal. família, sabe? E aí todo mundo fez isso. O Alex, ele tava gravando o Obed, Pode ser. acho que era Pode ser. o pai, Pode ser. bisavô de Davi, alguma coisa assim. Oded. Não, Obed. Obed. Tá certo. E aí ele virou meu amigo, porque também se tornou nesse lugar de família. Que legal. E eu me lembro de torcer pra ele virar o Eliabe. Olha isso, cara. A gente não sabia, a gente não tinha o Eliabe ainda. E a gente foi recebendo os nossos irmãos. Porque eu fui o primeiro a ser escalado, eu e o Cirilo, né? E aí, quando a gente chegou, irmãos, e faltava o Eliabe. E eu sabia que a minha troca com o Eliabe ia ser muito grande. E eu falava, cara, Alex, tem que ser você, Alex. Eu tô jogando pra Deus pra que seja você, Alex, tô orando pra que seja você. E aí ele se torna o Que legal. Eliabe. Que legal. E aí a gente já tava muito alinhado. Então, cara, é família. É família, legal. sabe? Meus amigos aqui do Rio são todos da Record, sabe? Meus legal. amigos de lá são pessoas com quem eu nem gravei. O Diego. Nunca gravei com o Diego, mas ele virou um irmão pra mim. Agora, vários amigos estamos juntos agora. O Lucas também. O Lucas Moura. O Lucas Moura. Lucas o meu Moura, Henrique Diego Camargo. Um monte de Turma gente, do Henrique cara. da Rainha da Da Rainha da Pérsia. Pérsia. Eu já sei que vocês ficam jogando bola e já me chamaram, mas um dia... É que vocês não têm Vamos. filho ainda, mas um dia eu vou lá. Tá O bom. Diego tem. O Diego tem. Mas não Mas o horário tá é bom. ingrato também. 22 horas jogar um futebol. Mas, A de turma qualquer boa. maneira, está convocado para jogar. Hoje tem fute, tá? Ó, quero deixar claro que eu não sou um impedimento. Tá Porque isso aí bom. sempre Tá bom, sobra, isso é né? importante, Sempre isso é sobra importante. pra gente. Muito Será? bom, muito bom. Não sei. Eu acho que vale a pena aí. Uma vez Bom, ali. é bom. Pô, faz um bem danado. Bom, é faz bom um bem fazer. danado. Bom praticar esportes. E eu queria pegar esse adendo aí que a gente deu da paternidade, que a gente estava falando um pouco antes e complementou agora com família. E eu queria só trazer um contexto bíblico, né, do que eu falei, que em João capítulo 1, versículo 10, diz assim... Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aqui está se referindo à palavra, né, que estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, é Jesus. E através de Jesus você também pode se tornar filho de Deus. A gente está falando aqui de família, família no trabalho, família física, biológica, e às vezes você talvez não tenha essa família, talvez não teve o privilégio de nascer num lar amoroso, ou de ser bem recebido na hora que você nasceu. Infelizmente existem situações assim, mas saiba que você pode ser adotado por um pai que é eterno, que é maravilhoso, que te deseja, que quer ser seu pai, através da fé em Jesus Cristo. Estamos chegando na reta final, Gabriel, assim, eu queria, assim, obviamente, te agradecer por estar aqui com a gente, e foi muito legal esse papo, foi muito, muito leve, assim, tu é um Foi cara... muito legal. E geralmente no final eu tenho sempre falado, né, eu tô percebendo isso nos últimos episódios, né, eu tenho sempre falado alguma coisa pro convidado, tenho deixado algum tipo de mensagem, eu queria falar isso pra você. A primeira coisa que eu
quando eu te convidei lá atrás. Acho que foi na virada do ano, né? Quando tava nessa transição, Foi. mais ou menos, né? Que você foi lá pra... Você falou, tô no sul. E aí, tá bom, não vai faltar oportunidade, daqui a pouco volta. E graças a Deus voltou. Graças a Deus. Uma coisa que eu sempre percebi, você sabe que eu não tô lá no dia a dia de vocês estão lá gravando, eu tô num outro lugar. E todo mundo sempre falou, né? Que você sempre foi um cara muito acessível, muito comunicativo, muito disponível. Que bom. E A gente ouviu falar muito bem de você. Sim, que exato. bom. E eu acho que a palavra seria disponibilidade, né? Você é um cara muito disponível. Foi isso que eu entendi em resumo dos que estão à minha volta, das informações que me chegam. Eu falei, cara, eu me vi nesse lugar porque eu comecei estagiário, novinho e tal, e eu sempre fui um cara muito disponível. E não é fácil ser disponível, tá? Assim, por mais que eu tenha o prazer de estar nesse lugar da disponibilidade, né? A gente se sente bem nesse lugar. Essa foi a palavra que eu mais ouvi falar de você. Ele é um cara muito disponível. Se a gente falar, vambora, vamos por aqui, ele vem. Então, essa foi uma característica que eu falei, cara, então eu preciso chamar ele pra conversar um bate-papo. Porque geralmente as pessoas que são assim, não é por acaso. É porque, enfim, Deus viu isso em você de alguma forma e colocou esse talento, esse dom em você para que você pudesse fazer o que você faz. Então ele viu isso dentro de você. E aí eu queria aproveitar nesse final para te falar um versículo aqui que está escrito no Salmos 16, Salmos de Davi, obviamente, né? Que eu acho que é o que faz mais sentido, né? Pra gente falar, né? Mas eu quero agradecer, Alan. Foi um convite muito bem-vindo, cara. Sou muito grato. Eu vejo também você, essa disponibilidade também. Obrigado. Esse carinho, assim, comunicador, né, cara? Eu acho que temos esse dom, a Deb também. Cara, muito feliz por estar aqui. Já falei o quanto tô contente e contem comigo para as próximas. Não tenha dúvida, a gente fala aqui que a gente tá fazendo por temporadas aqui, né? E que a gente sempre vai ter assuntos novos, porque a gente pode falar com os mesmos convidados, abordar novos temas. Legal. Até porque haverão outros personagens, outras histórias que vocês vão contar. Amém. Você tá em Jó agora, a Sim. gente não pode falar muito, mas daqui a pouco tá aí no Univer e na Record, fiquem ligados. E eu lembrei de uma passagem dele aqui que eu queria te falar, que diz assim, começa aqui no Salmos 16, tá? E aí esse Salmos ele vai do 1 ao 11, tem muita coisa legal aqui, mas eu talvez eu tiraria daqui, né? No versículo 5 diz, Davi falou assim, né? Senhor, tu és a porção da minha herança e o meu cálice, tu és a garantia do meu futuro. E aí você pega um cara que tinha tudo, que era rei, que viveu de tudo, que foi o cara que foi o grande Davi, dono, enfim, acho que antes de Salomão ali, na verdade ele ajudou também, né, na construção do templo, a juntar aquelas riquezas todas para isso e tal. Mas você vê que no final ele fala assim pro Senhor, tu és a garantia do meu futuro. Cara, tu é muito novo, tu tem muito tempo pela frente, tu tem muita história para contar, tu tem muita coisa para fazer. Que assim seja. Mas só tem uma pessoa que consegue garantir que você de fato vai chegar lá e que você vai continuar contando a história desse jeito. E ele é Jesus, e ele é Deus, e ele tá contigo. Então aproveita essa oportunidade de contar essas histórias. Acho que Davi não foi por acaso você ter começado por ali. Acho que ele conta muito contigo. E ele é garantia, cara, que o teu futuro vai ser muito legal pela frente. Tu vai dar muito orgulho pra Erechim lá e pra tua família. Amém. Viu? Amém. Assim seja. Eu queria falar pra você não se esquecer disso, que eu acho que isso é um lugar pra você. Assim, a garantia é nele. Você pode fazer excelentes trabalhos, mas quem vai lembrar de você é Deus. Assim como você estava lá tocando harpa um dia e alguém lembrou, eu acho que esse é o lugar pra você. Mais cedo ou mais tarde, Deus lembra de você e você vai estar com a gente lá ainda fazendo outros papéis incríveis que a gente tem muita história pra contar. Amém. Amém. Ele com certeza me viu lá em Erechim tocando violão. Exatamente. Exatamente. E deu certo. E deu certo. Acho que é isso, né, amor? É isso. Nossa. Foi muita legal, né? gratidão. Foi Foi demais. legal, cara. Foi bom demais. Pô, muito bom. Bom Obrigado demais. por ter vindo, viu? A gente tá muito feliz até, enfim. Depois, quando acabar a Jó, a gente pode se falar de novo, né? Vamos Combinado. entender, né? É isso aí. Uma história muito legal. E, pessoal, obrigado. A gente tá contando com... E quem quiser ver no YouTube, Ah. tem, inclusive, como vocês sabem, o 23:6, ele é baseado no Salmo de Davi, o Salmo 23, o famoso Salmo de 23. E você cantou, né? Performou esse Cantamos. salmo. Vários salmos foram utilizados como música na novela e ficou lindo de ver, de verdade. assistir, Verdade. emocionante. E, enfim, o Salmo 23, bondade e misericórdia, que é aquilo que a gente quer levar aqui com o podcast. Quero agradecer. Muito obrigada, Gabriel, Eu que por esse agradeço, momento, Deb. por essa troca. Foi muito, muito legal. Desde o momento que você chegou aqui, pra falar a verdade, tá? Bem sincera, desde o momento que você chegou aqui,
enfim, até o final aqui desse podcast. Foi muito legal receber você. Foi muito bom ter a tua companhia aí nesses momentos. E quero agradecer a Deus por essa manhã que preparou esse dia para nós. Quero agradecer vocês que estavam aí acompanhando o podcast. Muito obrigada pela sua audiência. Queremos agradecer também a Brooklyn, que é a nossa segunda casinha. Então, se você também tem o interesse de criar conteúdo, de fazer seu podcast, de profissionalizar suas redes, de transmitir aí a tua mensagem, o teu business, você quer levar para mais pessoas, aqui é o lugar certo para você. Aqui você tem equipe, tem um pessoal super qualificado, capacitado para alavancar aí os seus projetos. E o combo, né, Alan? Nunca se esqueça do curta, compartilhe, comenta. A gente, o último da Natália aqui, eu acho que teve 200 comentários. Tá uma loucura esse negócio, hein, gente? Pelo amor de Deus. Coisa boa. Foi uma loucura. Tá uma loucura. O Carlo, muita gente comentando, os botões da camisa de Carlo. Enfim, pode comentar aí, tá, gente? Comenta a gente responde todos, a gente fala, viu? Vindo pra cá, bem resumido, eu peguei o Uber e aí eu tava conversando com a Natália. E a gente tava combinando, vamos combinar alguma coisa, que a gente sempre fica nessa, vamos combinar. E aí ele... Desculpa interromper, mas você tá indo gravar um podcast? Tô indo gravar um podcast. Eu adoro podcast. Pois é. E ele, vem cá, sobre o que vai ser? Aí eu, não, vai ser sobre a palavra. A gente vai conversar sobre Record, sobre os personagens e tal. Aí ele, você é filho do Davi. Aí eu, que legal. Eu falei, filho do Davi. Então, Everson, você Uber, que me trouxe aqui hoje, muito obrigado você. Ele falou assim, eu vou anotar pra assistir depois. Eu acho que é isso que a gente faz, né, cara? A gente atinge qualquer pessoa. Você falou, né? As pessoas estão lá fazendo as suas coisas e a gente tá aqui falando sobre coisas boas, sobre o bem, sobre Deus. Tô muito feliz em estar aqui. Muito obrigado. Me senti em casa, né? Que legal. Me senti em casa, me senti acolhido, me senti bem. Espero voltar aqui falando de outros personagens que Deus queira, assim. E que Deus abençoe esse podcast, que venham outras pessoas aqui também para agregar conteúdo, para agregar valor, para poder contar essas histórias e vocês também interagirem com pessoas boas que vocês merecem, que prosperidade para esse canal aqui tão incrível. Muito obrigado. Muito obrigada, Parabéns. Gabriel. Muito obrigado. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau.